processo de discernimento vocacional, como que começou isso, com quantos anos? Família muito religiosa, muito católica. Eu, naturalmente, por causa dessa influência familiar, eu fui me engajando na igreja, nos trabalhos pastorais. Eu fui catequista logo como adolescente e quando eu era pequeno, eu cheguei a ter um certo pensamento de ser padre. Eu cheguei a conversar com meu pai de ir para um seminário menor, mas na época ele tinha seminário menor. Então, depois eu acabei tirando essa ideia da cabeça. Então, desde novo eu sempre fui na igreja, né? Minha avó, mais minha avó paterna, né? Que me levava muito à igreja. Então eu tinha um desejo de ser padre no meu coração, né? Fui engajando e fui convidado para fazer o encontro vocacional, discernimento. Então, logo quando eu terminei o ensino médio, quando eu concluí o terceiro ano de ensino médio, eu já comecei a fazer os encontros vocacionais. Então, quando eu acabei o ensino médio, eu já entrei para o seminário praticamente, né? Então, por isso que eu tinha 18 para 19 anos quando eu estava no propedêutico, que é o ano inicial. Aquele ano, é o primeiro ano da etapa formativa, vamos dizer assim, né? Depois dos encontros vocacionais, que você é acolhido. E ela voltou mais tarde, na época que eu estava já cursando a faculdade, que eu comecei a pensar, bom, agora saindo da faculdade eu tenho que fazer o resto da minha vida. E aí foi quando eu entrei para a igreja, para o seminário, depois. E quando eu estava estudando teologia, eu me identifiquei, eu acho que meio que voltou essa vocação, digamos assim, né? E eu gostei muito do estudo na teologia do direito canônico. Então, o meu chamado, ele desde a infância, né? Apesar que eu deixei as coisas acontecerem, mas eu senti a voz de Deus, né? Principalmente pela renovação, que foi aonde eu tive muita espiritualidade da vida carismática. Fui coroinha, cerimoniário, coordenador de coroinha cerimoniária, minha liturgia. E daí, aos poucos, a necessidade da igreja foi fazendo com que eu fosse me metendo nisso, e depois o bispo da minha diocese me mandou estudar, fazer mestrado no Rio de Janeiro. E aí, quando eu estava no meio do mestrado, ele disse que era para eu continuar os estudos, fazendo doutorado. Eu fiquei muito assustado naquela época. Eu falei, não é melhor terminar uma coisa primeiro, depois? E ele falou, não, se você terminar e voltar para cá, não vai continuar, então continua logo. Proximidade com o sacerdote, né, que eu tive por ser atuante na paróquia, tudo isso foi me levando a querer dar a minha vida, né? Como diz hoje no Evangelho, ofereceu meus 5 pães e 2 peixes, que não é muita coisa não, mas é o que eu tinha. Eu continuei, fiz o mestrado no Rio, depois iniciei o doutorado, tive que voltar para a diocese lá por causa da necessidade de sacerdotes naquela época. Mas de sacerdote com essa qualificação, porque naquela ocasião a diocese estava precisando. E depois, o outro bispo que veio depois quis que eu fosse estudar talvez fora do país e tal. E discutindo com o Dom Dario, eles tomaram essa decisão de que durante a pesquisa da tese doutoral eu ficaria aqui e voltaria depois para a minha diocese de origem. Só que depois mudou também o bispo, e aqui também acho que tem as necessidades, e os bispos combinaram que eu ficaria até dezembro. Em que modo